Bom dia, pessoal. Professor Júnior com vocês. Hoje trago para vocês mais uma aula de português. Nossa aula de hoje continua sendo sobre tipos de textos, ok? A nossa atividade é a atividade 16 do Caderno do PAIC, da língua portuguesa. E o texto que nós vamos ler juntos hoje é o texto que o título é Pamonha Doce. Sabem o que é pamonha? A maioria de vocês sabem, né? Pamonha é uma comida feita com milho. Milho é bom, estamos na época do São João. Pena que a festa junina não pode acontecer, né, porque nós estamos nesse momento dessa doença. Tá bom? Então vamos continuar nossa aula. Nas aulas passadas nós começamos a estudar os tipos de textos. E nós vimos alguns tipos. Nós estudamos o texto narrativo. Nós estudamos o texto descritivo. Hoje nós iremos estudar o texto injuntivo, que eu coloquei aqui entre parênteses, também chamado instrucional. Esse instrucional lembra uma palavrinha chamada instrução. Todo mundo sabe o que é, né? Quando a gente compra um brinquedo, quando a gente compra, digamos, um videogame, quando a gente compra uma televisão, quando a gente compra um computador, quando a gente compra alguma coisa, junto com essa coisa vem um manual de instrução, que aí esse nome vem daí, instrucional, certo? O que é que tem nesses manuais de instrução? Eles ensinam a gente a mexer com aquilo, né? Por exemplo, se eu comprei um jogo, o manual de instrução vai me ensinar a jogar. Se eu comprei um videogame, o manual de instrução vai me ensinar como usar o videogame e assim por diante, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai ser sobre esse tipo de texto, o texto injuntivo, também chamado de texto instrucional. E nós ainda teremos mais para frente o texto expositivo e o texto dissertativo. Texto injuntivo, também chamado de instrucional. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. O que ele está dizendo aí, Tio Júnior? Sou eu aí, eu não entendi, foi nada. Ele está dizendo aqui, pessoal, que o intuito desse texto, o objetivo do texto injuntivo, também chamado de instrucional, é fazer uma explicação, ensinar para quem está lendo um método para que aquela pessoa consiga realizar uma ação. Por exemplo, uma instrução de jogo, ela quer ensinar para quem está lendo como é que ela vai fazer para jogar aquele jogo. Isso é a ação, é jogar um jogo. Como é que eu vou fazer para ligar um computador que eu comprei, se eu não sei nada de computador? Então eu vou ler o manual de instrução, porque lá no manual de instrução ele vai me dizer o que é que eu tenho que ligar primeiro, o que é que eu tenho que fazer depois. Aí ele vai me ensinar a realizar uma ação. Essa ação é usar o jogo, usar o computador, usar aquilo que eu estou aprendendo. Ok? Ele indica o procedimento para realizar algo. Por exemplo, uma receita de bolo, uma bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas. Certo? Isso aqui já são gêneros textuais que servem como base para esse texto injuntivo, né? Então, por exemplo, uma receita de bolo. Todo mundo já viu uma receita. Ela serve para ensinar a fazer um bolo. Uma bula de remédio serve para ensinar a pessoa como ela deve tomar aquele remédio. Manual de instruções, acabei de falar há pouco tempo. Dependendo do que seja, ele serve para ensinar a mexer em alguma coisa, num jogo, num eletrodoméstico, num computador. Esse editais, pessoal, é um tipo de texto que vocês ainda não escutaram muito falar, tá bom? Depois a gente fala sobre ele. É um pouquinho mais complicado. E propagandas. Propagandas a gente também está cansado de ver, né? Com isso, sua função é transmitir para o leitor mais do que simples informações. Pretende, sobretudo, instruir, aqui ó, instrução, instruir, explicar, sem a finalidade de convencê-lo por meio de argumentos. Explica aí, tio Júnior.
Então, eu vou explicar. Qual é a função de um texto instrutivo, de um texto injuntivo? A função dele, pessoal, é ensinar a pessoa que está lendo a fazer alguma coisa. Só que tem que ter um cuidado, tá bom? Porque ele se parece muito com o texto argumentativo. E o texto argumentativo, ele também às vezes quer mostrar a pessoa como fazer alguma coisa. A diferença entre um e o outro é que aqui no injuntivo, ele não tenta convencer alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu vá comprar um computador e eu não sei qual a marca escolher, certo? Mas alguém chega para mim e diz assim, olha, escolhe essa marca aqui, que essa marca é a melhor que tem, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai ter essa memória, ele vai ser desse jeito aqui. Aí eu vou dizer assim, mas eu não sei se esse é legal. Aí a pessoa vai tentar me convencer a levar aquele que ela está dizendo. Ela vai dizer um monte de coisa que ele tem, o que é que ele faz. Parece um manual de instrução. Mas a diferença é que ela está tentando me convencer a comprar o que ela quer. Certo? Então, no texto instrutivo não tem esse convencimento. No texto instrutivo eu vou só dizer, olha, esse computador faz isso, faz isso, faz isso e faz isso. Pronto. Você que vai escolher se você quer comprar. Entendeu? O texto injuntivo, que é o instrutivo, que a gente está estudando hoje, ele não tenta convencer a pessoa de nada, tá bom? São textos os quais incitam a ação dos destinatários. Para aí, tio Júnior, que eu não entendi nada. Pois é, eu achei que vocês iam ter dificuldade nessa parte, mas vamos lá. Os textos injuntivos, eles incitam a ação dos destinatários. O que é incitar? Eles tentam estimular. E o destinatário, quem é o destinatário? Nós já vimos isso quando nós falamos de bilhete. Destinatário é para quem aquele texto é escrito. Então, se eu vou escrever um texto para minha mãe, a minha mãe é o destinatário. Então, o texto instrutivo, ele serve para incitar. O que é incitar? É estimular, é ajudar alguém a realizar alguma ação. Quem é esse alguém? O destinatário. Controlando assim seu comportamento, ao fornecer instruções e indicações para a realização de um trabalho ou a utilização correta de instrumentos e ou ferramentas. O que é que ele está dizendo tudo aqui, tio Júnior? Ele está dizendo o seguinte, pessoal. O texto injuntivo, que também é chamado de texto instrutivo, ele tenta fazer com que você faça determinada coisa. Se você seguir o manual do jeito que está, você vai, por exemplo, vamos falar aqui de quê? Vamos falar de um jogo. Aí um jogo que você compra, ele vem um manual explicando como é que joga, quais são as peças que tem, quem é que vai vencer, quem é que começa, explica tudo. Se de repente você não lê esse manual, ou então você leu, mas não entendeu nada, você não vai conseguir jogar esse jogo direito. Tá certo? É para isso que servem as instruções, que é esse tipo de texto, tá bom? É simples, pessoal, é só quando você estiver lendo alguma coisa e essa coisa estiver lhe ensinando a fazer alguma coisa, é um texto injuntivo, é um texto instrutivo, de instrução, tá bom? Recursos linguísticos desse tipo de texto. A linguagem dos textos injuntivos é simples e objetiva, então ele não enrola muito não. Ele diz logo o que é que ele quer que você faça. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, os quais indicam uma ordem. Por exemplo, antes de dar o exemplo, eu vou falar para vocês o que é um verbo. Vocês já devem ter estudado isso antes, no terceiro, no quarto ano. Um verbo é uma palavra que significa uma ação. É quando você faz alguma coisa. Por exemplo, professor Júnior, estou falando com o senhor. Qual é a ação que eu estou fazendo? É falar. Então o verbo é falar, entendeu? Então o verbo é uma palavrinha que indica uma ação, ok? E quando ele está no imperativo, é como se tivesse um chefão aqui mandando. Como se tivesse uma pessoa dando ordem pra gente, certo? Tipo assim, ó, ele não pede por favor, ele vai dizendo assim, ó, faça isso, diga isso, pegue isso. Ele vai dando como se fossem ordens, tá bom? Vamos ver exemplos disso? Aqui, ó, numa receita de bolo,
Misture, esse aqui é o verbo no imperativo, ó, ele está dando uma ordem. Misture todos os ingredientes. Professor Júnior, por que é que o senhor disse que é uma ordem? Porque se eu não misturar os ingredientes, eu não vou fazer o bolo. Então eu tenho que cumprir essa ordem para conseguir fazer o bolo. Misture todos os ingredientes. Tá certo? Se eu não fizer isso, se eu não cumprir essa ordem, não sai bolo. Na bula de remédio, tome 2 cápsulas por dia. Olha aqui a ordem que ele está dando. Tome. Se eu não obedecer isso aqui, o remédio não vai me fazer nada. Não vou ficar bom, porque eu não vou tomar o remédio. Então eu tenho que obedecer. É o verbo imperativo. É uma ordem. No manual de instruções, aperte a tecla amarela. Ele está mandando eu apertar. Então, digamos que você comprou lá um computador e ele tem uma tecla amarela que é para ligar. Aí lá diz, aperte a tecla amarela. Se você não apertar, o computador não liga. Certo? Então, se você não cumprir essa ordem, aquele objeto ou aquela coisa que você está ali na sua frente não vai funcionar direito. Nas propagandas, vista essa camisa. Por exemplo, tem uma propaganda lá que chama você para ser amigo da escola Nauri Braga. E aí diz assim, ó, vista essa camisa. Que camisa? A camisa da escola Nauri Braga. Então ele manda você vestir essa camisa. E se eu desobedecer, tio Júnior, se eu não vestir? Então se você não vestir, você não vai ser amigo da escola. Tá entendendo, pessoal? Então o texto instrutivo, ele é um texto que ele te dá ordens. E você tem que ir seguindo essas ordens para conseguir chegar a um objetivo. Tá bom? E o texto que a gente vai ler hoje é uma receita de uma coisa que nós já vimos no começo, né? A pamonha doce. E lá vocês vão ver que vai ter muito esse tipo de verbo. Misture, junte, pegue, faça, porque são verbos que dão ordens, ok? E tá aqui o nosso texto, ó. Pamonha doce. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Pamonha doce. Olha os ingredientes. Nós já estudamos esse gênero textual. Que gênero textual é esse? Vamos lembrar, é o gênero receita culinária. Nós já estudamos. E hoje nós estamos vendo uma receita culinária. Que tipo de texto ela é? Que tipo de texto ela é? Ela é um texto instrucional, ok? Não pode confundir. Lembra que eu disse? Não confunda gênero com tipo. O gênero é receita. O tipo é instrucional. E ele vai fazer o quê? Ensinar a gente a fazer pamonha doce. Lembra da receita que a gente tem, pode ter 2 ou 3 partes? Olha aqui nessa aqui, ó. Primeira parte, os ingredientes. Segunda parte, o modo de fazer. E a terceira parte, o rendimento. Quantas porções ele vai dar. Se você juntar tudo isso, é para dar esse tanto aqui. Então, se eu quero fazer 20 pamonhas, eu tenho que fazer com esses ingredientes. Professor Júnior, se eu quiser fazer 40 pamonhas, então você vai, 40 não é o dobro de 20, então você vai pegar e ter que dobrar aqui, ó, em vez de 12 espigas de milho, você vai ter que usar 24. Em vez de 1 xícara de açúcar, o dobro de 1, 2, você vai ter que usar 2 xícaras. 1 xícara de leite, que é o dobro de 1, 2, então vai ter que usar 2 xícaras, entenderam? Por isso que o rendimento é importante, porque ele vai dizer aqui embaixo no rendimento, ele diz quantas porções vai dar para fazer com esses ingredientes, tá bom? Tio Júnior, se eu quiser fazer a metade, só 10 pamonhas, então você corta os ingredientes pela metade. No lugar de botar 12 espigas, você bota metade de 12. São quantas? 6. No lugar de você botar 1 xícara, você bota metade de 1. Quanto é a metade de 1? É meia xícara. É metade de outra xícara, outra meia xícara, entendeu? Aí no lugar de você fazer 20, você faz 10. Ok? Não vou ler esse texto para vocês, para a aula não ficar muito comprida, mas ele é bem pequenininho. Ó. Eu só quero mostrar aqui uma coisa a vocês. Lembram do verbo no imperativo? Aquele verbo que dá ordem? Então olha aqui, ó. Descasque. Ele está mandando você descascar. Isso é um verbo. Tio Júnior, se eu não obedecer, então não vai ter pamonha. Então, descasque o milho. O que mais? Outros verbos. Rale as espigas, tá vendo? Bata no liquidificador. Coloque a massa. Amarre bem, ok? Cozinhe. Escorra.
passiva, tá vendo? Todos esses são verbos no imperativo. São ordens que você tem que seguir. E o Júnior, se eu não seguir essa ordem? Se você não seguir essas ordens, não tem pamonha doce. Ok, gente? A nossa tarefa de hoje é essa daqui, tá bom? Olha aqui, são 5 questõezinhas bem facinhas. Olha aqui. Que gênero textual é esse? Lembra, acabei de falar. Não pode confundir gênero com tipo. O tipo que nós estamos estudando hoje é o instrutivo, ok? E qual é o gênero desse texto que nós acabamos de ler? Uma receita, tio Júnior, uma receita. Pois é, não confunda, ok? Segunda questão, qual é a finalidade desse texto? Tio Júnior, o senhor já falou dessa palavra finalidade. Pois é, finalidade é para que ele serve. Então, para que serve esse texto que nós vimos aqui, da pamonha? Ele serve para quê? Terceira questão, que materiais serão necessários para preparar as pamonhas? Vamos voltar aqui no texto. Olha os materiais. Os materiais são os que estão aqui, a primeira parte, ó. Certo? Quarta questão. Na frase, elas servirão para embrulhar as pamonhas. O termo destacado se refere a quem? Aí, pessoal, o termo destacado aqui é a palavra elas, ok? Na frase, elas servirão para embrulhar as pamonhas. O termo destacado se refere a quem? Elas. Elas, certo? Então, elas quer dizer o quê? As espigas de milho servirão para embrulhar as pamonhas. As pamonhas servirão para embrulhar as pamonhas. As xícaras de leite de açúcar servirão para embrulhar as pamonhas? Ou as palhas de milho servirão para embrulhar as pamonhas? Esse elas aqui, ó, deixa eu ver se eu marco aqui para vocês. Ok? Elas, essa palavrinha elas, eu posso trocar por quem? As espigas de milho, as pamonhas, as xícaras de leite de açúcar ou as palhas de milho? E quinta questão, essa receita dá para preparar o quê? 12 espigas de milho? Com essa receita eu faço 12 milhos? Essa receita dá para fazer 20 pamonhas? Essa receita dá para fazer 2 xícaras de leite morno? Ou essa receita dá para fazer 2 xícaras de leite de coco? E aí, o que é que vocês acham? Facinho, né, gente? Então, continue estudando. Não deixem de estudar. Leiam uma história em quadrinhos. Leiam uma revistinha. Leiam qualquer coisa, pessoal. Mas leiam. É muito importante a leitura, tá bom? Quanto mais a gente lê, mais esperto a gente fica, tá? Não esqueçam que eu vou postar de novo o diário de estudos, tá bom? Não esqueçam de responder, ele é a chamada de vocês. Basta responder só uma vez por semana, não precisa responder mais do que uma, tá bom? Grande abraço do tio Júnior, estamos juntos e tchau!